das coisas que é bem característica, acho que talvez do ser humano como geral, mas é bem nítido do ser humano moderno, é essa nossa necessidade de ter a resposta das coisas muito rápidas, né? Eu sou praticante de yoga, 10 anos, praticando meditação, né? Estou no budismo já há alguns anos, apesar de eu não me dizer budista, né? Eu até tenho uma imagem de Buda, mas eu também tenho imagem de Cristo. Então, eu tenho minha prática espiritual que é minha, né? Não é religiosa necessariamente. E eu sou uma pessoa que eu lido com ansiedade, né? Constantemente. E aí parece até meio, talvez meio contraditório, né? Um professor de yoga, budista, meditador, que, enfim, que tem ansiedade, mas eu acho que isso é inerente ao ser humano, e ao ser humano moderno mais ainda, né? Então, uma das coisas que, se a gente for buscar os sintomas da ansiedade, né? Como é que a gente descobre o que é ansiedade? Aí eu recomendo vocês fazerem esse, retornar para vocês lembrarem qual foi a primeira vez que vocês ouviram falar de ansiedade. Né? Alguém falou para vocês quais eram os sintomas de ansiedade. Você estava sentindo alguma coisa, alguém virou para você e falou assim, isso é ansiedade. E aí você virou e falou, então eu sou ansioso, né? E aí você começou a repetir, isso que eu estou sentindo é ansiedade, né? Então, assim, o ser humano, ele raramente funciona. Existem muitas coisas que a gente pode medir em comum, né, entre todos nós, né? Mas existem coisas que são muito pessoais, né? Tem coisas que eu sinto de uma maneira que você não vai sentir. A gente chama isso de subjetividade, né? Então, essa subjetividade ela deve ser levada em consideração quando a gente vai interpretar o que a gente está sentindo, né? De onde vem isso, o que é isso. Isso vai ajudar a gente a lidar com essas questões como a ansiedade. Então, por mais que eu tenha ansiedade até hoje, né? E aí, esse é o tema desse vídeo, por mais que eu tenha ansiedade até hoje, eu aprendi que aqueles sintomas tradicionais que as pessoas falam de ansiedade, né? Falta de ar, sei lá, palpitação no coração, qualquer coisa aí que eles falam que seja ansiedade, né? Não é o que eu sinto, né? E aí eu tinha um sintoma muito específico, né, da ansiedade, que é a angústia. Então, quando eu tô ansioso, eu sei que eu fico muito angustiado, né? E aí é interessante porque eu não lidava disso como ansiedade, né? Eu lidava com isso como se fosse outro sintoma, né? Então eu falava, cara, sei lá, eu tô com um problema espiritual, eu tô com, sei lá, falta de sentido na vida, qualquer coisa assim, né? Menos ansiedade. Então, quando eu comecei em silêncio, praticando meditação, observando, né? Olhar e perceber que aquilo era ansiedade, aquela angústia que eu tinha no peito, né? Aquela sensação de que, cara, e agora, né? Como se estivesse encurralado, assim, né? Isso era um sintoma da minha ansiedade. Tanto que todas as vezes que eu comecei a sentir isso, eu comecei a tentar fazer um processo de sentar e meditar. Então, sempre que eu podia, eu tava com um pouquinho daquela angústia e tudo mais, eu sentava, falava, vou ficar aqui um pouquinho quietinho, 10, 15 minutinhos meditando, e melhorava. E voltava depois, eu tinha que meditar de novo. Então, qual é o ponto central disso aqui que a maioria das pessoas compreendem errado quando elas pensam em ansiedade? A ansiedade, ela pode ser totalmente diferente para você do que ela é para mim e para outra pessoa também, né? Entender o que é ansiedade é uma coisa que talvez nem mesmo a medicina hoje ainda consiga descrever com a completude que eles gostariam, né? E a gente recebe essas informações que a gente tem, que muitas vezes ajudam as pessoas, sim, são úteis, mas que não são completamente precisas porque não levam em consideração exatamente isso, né? Exatamente o fato de que você é uma pessoa única, né? Você sente as coisas de uma maneira única, você tem uma história única que faz com que todos esses sintomas eles sejam completamente diferentes. Então, no início do vídeo eu comecei falando sobre essa questão da gente querer as coisas rápido, né? E a gente quer que seja assim. A gente chega no médico, que ele deu uma resposta pra gente, ele fala, esse sintoma é esse, é ansiedade, toma aqui esse remédio, resolva a sua ansiedade. Só que as coisas não funcionam assim, né? Elas infelizmente não funcionam, seriam ótimas se elas funcionassem. A prova de que elas não funcionam é que tem pessoas que estão há anos fazendo tratamento medicamentoso ou, enfim, tentando fazer algum tipo de terapia e a vida da pessoa não muda. Por quê? Porque se você não mudar o seu estilo de vida, você não vai mudar nunca a sua ansiedade. Você nunca vai, primeiro, compreender e, segundo, transformar. Então, aqui são duas questões que vocês deveriam ter
para a vida de vocês em todas as coisas que vocês querem mudar. Eu quero mudar minha carreira, então eu tenho que compreender o ponto que eu tô, onde eu quero chegar, né? E depois disso eu vou começar a fazer esse trajeto da transformação. Então, todas essas mudanças, eu quero parar de ter ansiedade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, primeiro, de novo, eu não acho que a gente para, assim, eu não acho que a ansiedade é algo que a gente finaliza. Isso faz parte do atrito da máquina, máquina é uma palavra ruim, mas é o atrito do sistema da vida funcionando no nosso corpo. Então eu acho que é algo natural, acho que não é algo que a gente deva nem querer eliminar. Ela deve ser algo que a gente consiga controlar. Assim como a gente está eufórico, a gente pode, né? Não sei se já tiveram um pico de euforia, que depois daquilo vocês, às vezes vocês até, já aconteceu comigo, de eu fazer coisas que eu depois me arrependi por eu estar num pico de euforia. Então, se a gente consegue retornar daquele pico de euforia sabendo que aquilo pode atrapalhar a gente e estabilizar em um estado, né, onde a gente consiga ter mais consciência, isso é bom. Então a ansiedade é exatamente isso, a gente tem que aprender a retornar para um estado onde a gente consegue ter mais clareza, mais leveza, não deixar aqueles sintomas tomarem conta da gente. Simples, mas não é eliminar 100% a ansiedade, porque senão a gente está eliminando ali o próprio atrito da vida funcionando no nosso corpo, né, a engrenagem da vida funcionando na nossa mente. E um desses estados é esse estado de alerta, é esse estado que precisa fazer a gente se movimentar, né? Então, a gente compreendendo, né, olhando para a ansiedade, a gente olhando para a nossa vida, a gente consegue entender, né? Então, para isso a gente precisa fazer um exame, e por isso que não é tão simples, por isso que não é resolver, né? A gente precisa parar, olhar e falar assim, cara, eu acho que essa forma que eu estou vivendo, trabalho, família, casa, não está me fazendo bem. Eu não tenho como mudar hoje, mas eu posso me organizar para tentar mudar alguma coisa ou outra, para tirar um tempo para mim, para ver o que eu posso tirar desse processo, o que eu posso adicionar nesse processo. Então, a gente só vai conseguir ver se existe mudança ou não, se existe necessidade de mudança ou não, quando a gente olha para aquilo. Então, o primeiro momento é olhar para a ansiedade, ver o que está causando ela, fazer um exame na sua vida, né? Então, olhei, tive concepção daquilo ali, e é óbvio que isso pode ser muito útil se você estiver fazendo também uma terapia, isso vai te ajudar muito junto com uma meditação, uma terapia, isso vai ser um processo maravilhoso ali para você conseguir junto com o seu terapeuta olhar para esse processo, né? Muitas pessoas infelizmente não têm condições, então você consegue, enfim, buscar ajuda de outras maneiras, mas entendendo, compreendendo esse processo, o seu próximo passo é essa transformação, né? Essa possibilidade de dar um passo para a mudança. Enquanto a gente não compreender isso, esse mecanismo, né? Essa percepção para a mudança, a gente não tem como sair. Então, a gente olha para o sintoma, né? Eu estou ansioso, aí eu estou com qualquer um daqueles sintomas lá que estão descritos lá naqueles posts do Instagram, o que é a ansiedade, né? Ou então eu estou angustiado, que é o meu caso, né, que é o meu sintoma da angústia, eu vou lá, tomo um remédio, passou, e pronto, aí eu vou viver a vida, depois volta de novo, né, então, e aí eu tomo de novo o remédio, né, e não que, como eu falei, a meditação ela funciona quase que assim para mim, só que é algo natural, é algo que eu sento sozinho comigo, e eu faço aquela manutenção, e eu posso fazer em qualquer lugar, em qualquer momento, sem precisar me depender de algo externo a mim, para retornar a esse centro. Né? Então, a partir dessa estabilização que eu encontro através da meditação, eu posso fazer esse exame para fazer essa transformação. Né? Então, por mais que não seja rápido, é um mecanismo efetivo, que funciona e pode sim ajudar a gente a transformar a nossa vida. Então, eu queria trazer aqui para vocês esse exemplo real da minha vida mesmo com a ansiedade, né? E como que vocês podem olhar para isso de uma outra maneira, fazer uma ressignificação da ansiedade, do que vocês sentem, dos sintomas, o que causa eles e como que é a sua vida hoje em relação ao que está trazendo esse sintoma e o que você pode mudar para você poder encontrar mais clareza e viver melhor. Esse é o objetivo que a gente tenta encontrar na vida, né? Ter mais leveza para poder passar por esse processo. E é isso, espero que vocês tenham gostado aqui, que tenha ajudado de alguma maneira. Se vocês quiserem conhecer o meu protocolo para desligar a mente ansiosa, que é um protocolo com técnicas, né, parecidas com essas que eu falei que eu faço durante o momento de ansiedade, só você ir aqui na descrição. E eu espero vocês lá. Valeu, até a próxima.